Diz-nos assim a Bíblia Sagrada nesta hora: o Senhor é um Deus zeloso e que toma vingança. O Senhor toma vingança e é cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, e esgota todos os rios. Desfalecem Bazã e Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta na sua presença. Sim, o mundo e todos os que nele habitam. Quem parará diante do seu furor? E quem subsistirá diante do ardor da sua ira? A sua cólera se derramou como um fogo, e as rochas foram por ele derribadas. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Aleluia! Somente até aqui. Vamos sentar. Muito obrigado. Você pode dizer glória a Jesus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Que o Senhor nosso Deus nunca nos deixe faltar a sua santa palavra. Amada igreja, queridos irmãos e irmãs aqui presentes na nossa igreja, no nosso templo, você que nos assiste através do nosso canal de YouTube, a palavra de Deus nesta noite nos traz à memória um texto não muito conhecido, de um profeta também não muito conhecido. Se eu falasse aqui do profeta Isaías, todo mundo conhece Isaías e até sabe alguns textos de memória, algumas citações. Se eu falasse de Jeremias, todo mundo ia se lembrar do profeta chorão, aquele que se lamentava por tantos infortúnios, mas com toda razão, porque ele foi muito perseguido e só foi reconhecido depois de 70 anos da sua morte, quando o povo volta do exílio, que reconhece Jeremias como um verdadeiro profeta de Deus. E poderia citar outros profetas que são conhecidos. Porém, hoje eu quero meditar com você nesse texto da Bíblia Sagrada, que fala sobre este homem chamado Naum. Naum, ele foi levantado para o ministério profético com uma missão: para profetizar, para denunciar o que estava acontecendo de errado em uma nação estrangeira. Ele não profetiza para Israel, mas ele profetiza para os assírios. E quem eram os assírios? Os assírios era o grande império que dominava na região do Oriente Próximo, do Oriente Médio, nos dias dessa profecia. Então, para a gente fazer uma comparação, era a grande potência que existia no mundo naquela época. No caso, por exemplo, quando a gente fala hoje, seria como os Estados Unidos da América ou a Europa, né? o conjunto de países da União Europeia, algo muito poderoso. E a Assíria era este país, era esta nação poderosa. E a sua capital, uma cidade muito conhecida que você já ouviu falar. A capital era Nínive. E você já ouviu falar de Nínive. Só que talvez não na história de Naum, mas você já ouviu falar de Nínive na história de um outro profeta. Quem era o profeta? Jonas. Quando Deus levanta Jonas e também envia Jonas para Nínive, para pronunciar a eles a palavra de arrependimento, para que eles se arrependessem diante de Deus e não fossem destruídos. E você que conhece a história bíblica de Jonas, você sabe que Jonas foi até Nínive, Jonas profetizou, e o que o povo de Nínive fez? A começar do seu imperador, do seu rei, até todas as pessoas mais humildes, todos foram mobilizados pelo decreto real para se arrepender diante de Deus. Entraram em um jejum, colocaram seu rosto em pó, e Deus não destruiu a cidade de Nínive, porque Deus tem misericórdia. Quando alguém se volta a Ele arrependido, quando alguém se volta a Deus pedindo perdão, o Senhor é benevolente e misericordioso para que o seu perdão alcance a vida de todos nós. Só que esta mesma cidade, este mesmo povo de Nínive,
passados algumas décadas, nós estamos aqui cerca de 80, 90 anos depois, ou talvez até um pouco mais, pessoas que não viram aquele momento do arrependimento, endureceram seu coração novamente. E é tão interessante percebermos que o coração do homem, ele é assim. Quantas pessoas vêm até a igreja, se arrependem, choram, levantam a sua mão, se reconciliam com o Senhor, só que basta passar algumas semanas, alguns meses, aquele coração que havia sido quebrantado, ele se endurece novamente. A pessoa se ausenta da igreja, volta a cometer o que não agrada a Deus, e infelizmente com isso, se afasta da presença do Senhor. E isso aconteceu com essa cidade. Nínive, que outrora se arrependeu diante de Deus, agora era novamente uma cidade altiva, era novamente uma cidade orgulhosa, e uma cidade que se afastou da presença de Deus. Não somente pela idolatria, mas pelos seus atos de crueldade. Era um império que tinha o prazer de chegar nas terras dominadas, destruir cidades, queimar as casas, fazer com que as pessoas sofressem, violentar mulheres, agredir crianças, matar pessoas, e isto não agradava o coração de Deus. Então Deus levanta Naum para dizer: vocês de Nínive, vocês da Assíria, que se sentem tão poderosos, porque é o que eles se sentiam. Nínive era uma cidade tão bem fortificada que não havia possibilidade de ser derrotada. Era uma cidade que tinha muros altos, era uma cidade que tinha fossos, e agora, plural de fosso, é fosso ou são fossos? Eu não sei se é fossos ou se é fossos, enfim, um monte de fosso, aquele buraco cheio d'água. Você vai se lembra do desenho do Pica-Pau? Que tinha aquele buraco cheio d'água e cheio de crocodilos lá, lembra disso, Ricardo? Que tinha a muralha lá, ninguém podia entrar, aquilo é um fosso. Então a cidade tinha fosso, a cidade tinha muralha, a cidade tinha exército, a cidade era cruel, era poderosa, e eles batiam no peito e diziam: ninguém pode nos derrotar. Só que eu quero te dizer uma coisa: nada é impossível para o nosso Deus. E eu vou repetir, você vai glorificar: nada é impossível para o nosso Deus. Aleluia! E o que aconteceu? Não havia como derrotar Nínive. Para não dizer que não havia nenhuma chance, havia 1% de chance. E qual era esse 1% de chance? O 1% era, no meio da cidade passava um rio. E não dava para entrar lá com o exército através do rio, ninguém ia entrar nadando e nem com barcos. Mas a única chance da cidade ser destruída é se um dia houvesse um alagamento, um transbordamento do rio, que alagasse toda a cidade era murada. Então imagina, né, uma bacia que está com as suas laterais fechadas. Se você joga a água vai enchendo e enche a bacia, não é assim? A única chance dessa cidade ser destruída seria essa: que um dia viesse uma tempestade muito grande, viesse muita água, inundasse a cidade e eles perderiam toda a sua resistência. E eu pergunto a você: que ser humano pode fazer isso? Que ser humano pode fazer chover? Que ser humano pode fazer com que o rio transborde? Que ser humano podia vencer essa cidade? Mas eu quero te dizer que quem agiu não foi a mão humana, mas quem agiu foi a mão poderosa do nosso Deus. Naquele 1% de possibilidade, foi ali que Deus age. Por isso, voltando para o texto bíblico, você vai encontrar os primeiros 2 versículos. Você vai ver uma manifestação do profeta dizendo do desejo de justiça, da ira de Deus, da vingança contra aquele povo cruel. Por que o profeta está falando isso? Que Deus está irado, que Deus está querendo vingança, porque o povo estava errando diante de Deus. E Deus fala através do profeta, no versículo de número, deixa eu encontrar aqui para você, é o versículo 3,
que ele diz assim: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. Ou seja, o Senhor julgou aquela nação, aquela cidade como culpada. E depois, o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Por que que o texto fala que Deus, diz aqui a palavra do Senhor, tem o seu caminho na tormenta, tem o seu caminho na tempestade? Porque é algo que só Ele podia fazer. E era a única forma daquela cidade ser destruída, era através de uma tempestade, era através de um transbordamento do rio, para que a cidade fosse inundada, para que os edifícios derretessem, para que os prédios derretessem, como diz a palavra do Senhor, de uma forma ilustrativa, alegórica. Ou seja, toda aquela cidade ser totalmente minada na sua resistência, para que os inimigos entrassem e dominassem. E foi isso que Deus fez. Ninguém podia mandar chuva, mas Deus mandou chuva do céu. Ninguém podia destruir aquela cidade, a chance de vencer era 1% ou menos, mas Deus destruiu Nínive, mandou a tempestade, enviou os babilônios, e aquela nação que era tão poderosa, que era tão cheia de si, que dizia batendo no peito: ninguém nos derrota, ninguém nos destrói, foi destruída e aniquilada pelo poder do nosso Senhor Todo-Poderoso. E o que essa palavra quer trazer para mim e para você hoje? Hoje eu quero tratar com você daquela situação onde existe a mínima chance de dar certo, onde existe a mínima chance de consertar. Uma situação que você olha e diz assim: olha, a situação está tão perdida, esse quadro está tão perdido, que eu tenho 99% de certeza que não tem mais jeito. 99% de certeza que não tem saída. 99% de certeza que já está tudo destruído, que não tem mais jeito. E eu não sei se você já ouviu essa expressão que diz assim: 99% é 100%. Ou seja, já não tem mais o que fazer. Espera aí, você falou 99%, ou seja, para chegar a 100, quanto falta, Hermes? 1. Ah, mas é muito pouquinho. Ah, mas é uma chance mínima. Ah, mas é 1 em 1 milhão. Não importa, ainda tem 1% de chance. Ainda tem 0,5% de chance. Ainda tem 0,0001% de chance. Eu quero dizer para você que é nessa brecha tão pequena que o diabo diz: não tem mais jeito. É aí que Deus vai entrar com transformação e vitória. É aí que Deus vai fazer o que ninguém pode fazer. É aí que Jesus vai quebrar o arco e a flecha do inimigo, como ele nem imaginava. Quem da cidade de Nínive diria que um dia eles seriam destruídos? Como talvez o inimigo tenha jogado na sua cara, me permita essa expressão direta, tem jogado diante de você a definição de que isso nunca vai mudar, que isso nunca vai ser transformado, que essa situação não tem jeito, que já está perdido mesmo, que ele já dominou tudo. Mas eu quero dizer para você, ele não dominou tudo não, ainda tem 1% que está reservado, ainda tem uma brecha, e é nessa brecha que o meu Deus vai agir, é nessa brecha que ele vai mandar a tempestade do céu, é nessa brecha que ele vai fazer o que só ele pode fazer. E se o inimigo pensa que vai vencer, ele já está decretado com derrota, porque a vitória é daquele que confia no Senhor Jesus Cristo. E diz o texto no versículo 7, o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Eu quero dizer para vocês, se você acredita nisso, glorifique. Deus te conhece porque você confia no Senhor. É por isso que ele conhece, ele sabe. Ele sabe que aquele povo, ele sabia que aquele povo de Nínive não confiava mais nele. E olha, é a mesma cidade, eu não estou falando de outra cidade, Renata. É a mesma cidade que Jonas foi lá, pregou e eles se arrependeram. E não foi destruída. Só que a mesma cidade, anos e anos depois, agora se rendeu ao pecado novamente e não quebrantou seu coração. Porque se eles tivessem ouvido a profecia de Naum, ia falar de Naim, Naim não é profecia, Naim é a viúva, né? Ela é outra história. Se eles tivessem ouvido a profecia de Naum e tivessem se arrependido,
o que aconteceria? Deus não destruiria a cidade. Deus daria uma chance para eles, mas não houve arrependimento. O orgulho, a soberba dominou o coração de tal forma que eles não se inclinaram a Deus. E ainda disseram, não tem nenhuma chance de nós sermos destruídos. O diabo tem falado que não tem nenhuma chance da sua família ser restaurada. O diabo já decretou que não tem nenhuma chance dos seus filhos serem transformados. O diabo já decretou para você e já disse, não tem nenhuma chance de você se levantar economicamente outra vez, ou de você recuperar a sua vida dessa situação tão terrível que aconteceu. Ou quem sabe disse para você que está me assistindo agora, você que está doente, adoentado em uma cama, em um leito, no hospital, em casa, onde quer que você esteja, o diabo decretou para você e falou, não tem mais nenhuma chance de você se levantar deste leito. Assim como Nínive falou, não tem nenhuma chance de nós sermos destruídos. Mas a hora que chegar a mão poderosa do meu Deus, qualquer impedimento que pareça impossível, o meu Deus fala, tem ainda uma brecha, ainda tem 1%, ainda tem 0,5%, ainda tem vida aí, não é a canção que vocês dizem, ainda tem aí a condição de eu agir, então pode ter certeza, e vou além, ainda que não tenha chance nenhuma, Ele é Deus para mover céus e terra em nosso favor, e para fazer acontecer o que ninguém pode fazer. Eu quero que hoje você saia daqui deste culto, você que me ouve, saia deste culto com essa certeza, não há ninguém que possa impedir o agir do nosso Deus. Parece impossível para mim, parece impossível para você, mas para meu Deus nada é impossível. O que aconteceu com Nínive? Nínive foi destruída. Pastor, mas então o final da história não é um final feliz. Eu não estou falando que é um final feliz, mas eu estou falando que é um final justo, porque o meu Deus age com justiça. E quando eles disseram, não tem mais jeito, havia 1% de chance, pois Deus fez o rio transbordar, e é só Ele que podia fazer isso. Pastora Sônia, a gente não pode fazer rio transbordar, nem encher e nem secar, porque no lugar que tem enchente, o que a gente acompanhou esse ano lá no Rio Grande do Sul? Uma enchente tremenda, né? Terrível, a maior do século, a maior de 40, 50, 60, 70 anos, eu nem me lembro, e eu tenho certeza que todo mundo queria que acontecesse o quê? Que o rio abaixasse, e o rio demorou para abaixar. Ou então lugares que estão secos, já viu, Moacir? Lá na Amazônia, lá os rios tudo seco lá, os barcos não tem mais por onde navegar, o povo caminha, pastor Petrônio, onde tinha antigamente 30 metros de profundidade, agora o povo está caminhando lá no seco, e eu tenho certeza que se perguntar lá para o pescador, o que você queria? Eu queria que o rio enchesse novamente, porque eu tenho que pescar, eu tenho que comer daqui, eu tenho que vender o meu peixinho, eu tenho que me transportar, porque aqui a gente tem ônibus, tem automóvel, tem tudo lá, eles têm barco. Lá o que eles se movimentam, o transporte deles é o barco, então nem para se transportar eles podem mais. Então o ser humano não consegue nem encher rio e nem secar rio. Quem é que podia fazer este milagre aqui na história de Nínive, para que a justiça fosse feita? Só o nosso Deus. Então eu quero dizer a você, você que acha que já não tem mais jeito, ou você que avalia, olha, as chances são mínimas. Quando o médico chama e fala assim, olha, as chances são muito pequenas. Quando o advogado chama e fala, olha, as possibilidades são muito pequenas. Ou quando a gente olha para a nossa capacidade econômica e a gente vê o tamanho do problema financeiro que nós estamos vivendo, e a gente fala assim, e isso que eu tenho aqui dá só para 1% de tudo que eu estou devendo. Já pensou? Está devendo 1.000 e só tem 10 no banco. Porque 10 é 1% de 1.000. Se eu não estou errado aí, quem é bom de conta, né? Está devendo 1.000, Luciano, e tem só 10 na carteira. E aí como é que você fala? Você fala, já está tudo perdido. Não está não. O Deus da multiplicação vai agir na sua história. Seja fiel. Confie no Senhor, deposite a sua esperança em Deus, porque ainda que só tenha 1% de chance, aquilo que Deus e só Ele pode fazer, Ele fará em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e te guarde, que a sua fé seja acrescentada pelo poder glorioso do nosso Senhor Jesus. Aplauda ao Senhor, é a palavra de Deus para nós nesta noite. Graças a Deus.